Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, a nossa TV A Caminho da Luz pelo YouTube. Que alegria podermos estar juntos no programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Hoje, um assunto palpitante que é animismo. Todo médium, no seu começo, tem grandes reflexões sobre se a mensagem é dele ou se a mensagem é do Espírito. Isso é normal, é natural. Eu me lembro até que no livro que nós escrevemos em parceria com André Luiz, que é Chico Xavier, Uma Gota de Amor, tem uma entrevista de Chico Xavier e de Valdo Vieira, em 1965, quando eles estiveram em Portugal. Esse material havia sumido e nós resgatamos esse material. Nem os nossos irmãos portugueses conheciam, apenas dois, o Zé Antônio de Lessa da Palmeira e também o nosso irmão Arnaldo Costeira de Viseu. E num determinado momento da entrevista que Chico Xavier deu para o presidente da Federação Espírita Portuguesa, ele diz que havia um determinado momento que o Valdo não sabia que estava recebendo o espírito de Carlos Chagas. Ele sentia um espírito bom, um espírito de uma intelectualidade muito grande, um espírito que se tornou como um irmão, mas ele não tinha noção quem era o espírito. Então foi Chico Xavier que revelou para Valdo Vieira de que o espírito comunicante tratava-se de Dr. Carlos Chagas, que estava assinando como André Luiz, um nome pseudônimo, porque havia necessidade. Lembrando que o primeiro livro que o Chico recebeu foi em 1944, na década de 40, de André Luiz, e nessa época, exatamente em 1944, Chico Xavier estava recebendo uma notificação judicial da família de Humberto de Campos, que estava exigindo direitos autorais. Então, por isso, houve a necessidade. Veja, quando Valdo Vieira começa a trabalhar com o Chico, já era o 10º livro, que é o livro Evolução em Dois Mundos. A partir daí que os dois escrevem esse mais 3 livros, que é Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Com essa abordagem que eu acho muito interessante para nós iniciarmos o nosso programa, nós vamos cumprimentando com muito carinho nosso querido André Luiz. Como é que você está, André? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos o nosso telespectador amigo. Mais um dia juntos, estudando as obras de André Luiz pela TV A Caminho da Luz, pelo Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, de Itapira, São Paulo. Agradecemos aos benfeitores amigos, ao nosso Dr. Adroaldo e todos que se fazem presentes em mais um dia em que consagramos o nosso tempo, nosso esforço, a nossa dedicação ao estudo que estimula, que orienta e que aprofunda os nossos horizontes. Inicia no capítulo 23º, Animismo. André Luiz nos diz, mediunidade e animismo. Alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações acerca do animismo, ou conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações, ou delas participando com diligência. Numa demonstração que,
o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos, como consciência pensante e organizadora, fora do carro físico. A verificação de semelhantes acontecimentos criou entre os opositores da doutrina espírita as teorias de negação, porquanto admitida a possibilidade de o próprio espírito encarnado poder atuar fora do traje fisiológico, apressaram-se os céticos inveterados a afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem à infância de uma força nervosa que efetua, fora do corpo carnal, determinadas ações mecânicas e práticas, configurando ainda alucinações de variada espécie. Todavia, os estardalhaços e pavores levantados por esses argumentos indébitos, arredando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que começam confiantemente a iniciação dos serviços da mediunidade, não apresentam qualquer significado substancial, porque é forçoso ponderar que os espíritos desencarnados e encarnados não se filiam a raças antagônicas que se devem reencontrar em condições miraculosas. Então pegamos aqui uma definição de animismo que no fundo é a mediunidade gerada pelo espírito do próprio encarnado. É a participação do próprio encarnado, como o sonambulismo, por exemplo. Mas aqui nós vamos pegar uma definição para facilitar o nosso entendimento. Animismo é a denominação geral de todos os fenômenos psíquicos, que tem por origem a alma, ou seja, o espírito encarnado, agente desses fenômenos. Mediunismo, por outro lado, é a designação geral de todos os fenômenos psíquicos que têm por origem outros espíritos. Então, quando nós falamos de animismo, é a mediunidade gerada pelo seu próprio espírito. Quando falamos de mediunidade, por assim dizermos, é a mediunidade que tem a interferência, a participação de outros espíritos. O animismo, ele é sempre valioso de nós estudarmos. Por quê? Ele está presente na vida do médium. Um livro mediúnico, ele tem a parte anímica. Um médium de psicofonia tem a parte anímica. O médium de psicografia tem a sua parte anímica. No início da mediunidade, em que estamos desenvolvendo, apesar que desenvolvendo a mediunidade estaremos até o final da vida, nós estamos em constante desenvolvimento. O próprio Chico, se fosse perguntado a ele, já com seus 92 anos, ele não diria que já era um médium completo. Ele diria que estaria em desenvolvimento também. Então nós vemos que não existe um médium completo, não existe um médium formado. O médium ele vai se formando com o tempo, ele atinge sim o ápice perante o que a Terra lhe proporciona, mas sempre com aquela vigilância de não descambar em faixas inferiores. No início da mediunidade é muito comum que seja uma participação maior do médium do que dos espíritos. Ele ainda não confia em si, não confia nos espíritos que estão ao seu lado. Há muita dúvida, é meu, não é meu, é do espírito, não é do espírito. Conforme ele vai se aperfeiçoando, é igual o professor que começa a dar aula. Ele vai para a sala de aula titubeando. Como será a reação do aluno? Será que eu vou saber responder a pergunta do aluno? Se tiver um tumulto na sala, será que eu vou saber manter a ordem na sala? Mediunidade é igual. Aí o professor vai criando confiança, o professor vai aprendendo
o traquejo natural de uma sala de aula e vai tendo confiança em si. Mediunidade é igual. Conforme o tempo passa, conforme o médium adquire mais confiança, mais humildade, mais serenidade, mais paz interior. Há faculdades mediúnicas que é imprescindível a paz interior. Igual quando o Chico, por exemplo, o Chico lia os romances da médium Zilda Gama e ele ficava encantado com os romances mediúnicos de Zilda Gama. E ele um dia perguntou a Emmanuel, falou: Emmanuel, até hoje eu já trouxe livros dissertativos, já trouxe livros em forma de poesia, já trouxe livros em formas de contos, em formas de crônicas, em formas de histórias, mas eu gostaria de trazer livros em formas de romance. O Chico falou: ainda não é o momento, meu filho. E o Chico perguntou: por que, Emmanuel? Enquanto você não cumprir o compromisso que você assumiu com a sua segunda mãe, Dona Cidália Batista, no leito de morte, Dona Cidália Batista pega nas mãos do Chico, olha nos olhos dele e fala assim: meu filho, Chico, não deixa o seu pai fazer o que fez com você e com seus irmãos. Não deixe o seu pai distribuir os filhos para os padrinhos e para as madrinhas. Ajude o seu pai a cuidar de todos os filhos, meu filho. E assim foi. Enquanto o último irmão do Chico não casou, o Chico não trouxe o romance. Aqui eu gostaria também, além dessa abordagem magnífica que o nosso André coloca para nós, no livro dos médiuns, nós vamos ver que 5 são os tipos de mediunidade que envolve o médium. 5 características. A primeira, eu vou pegar 3 das que são as mais importantes, que é a mediunidade intuitiva, a mediunidade semimecânica e a mediunidade mecânica. Mesmo a mediunidade mecânica, que todos imaginam que não tem a participação do médium, não é verdade. O professor Allan Kardec explica que todas têm uma participação do médium, todos têm um percentual de animismo. Qual que não vai ter essa percentagem? O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, a sua primeira edição, não passou por um filtro mediúnico. Por quê? Foi via o efeito físico. As médiuns doavam o ectoplasma, aquela cesta de vime se bailava com uma pena ou com um lápis nele, ali o Kardec projetava a pergunta e obtinha a resposta. Então ali não teve a parte mecânica. Ou um outro fenômeno interessante também, que não tem a parte mecânica, é da escrita direta. O médium doa o ectoplasma, o espírito manipula e o próprio espírito escreve numa tábua, numa pedra ou num papel. É verdade. Então, nós vemos aqui, há 2 tipos que o trabalho mediúnico se encontra. O primeiro é o chamado desenvolvimento mediúnico. O próprio nome por si já esclarece que é quando o médium começa a trabalhar. No início, de 70% a 80% pertence ao médium, de 20% a 30% pertence ao espírito, pela própria dúvida do médium, pela própria dificuldade e barreira que o médium impõe. Conforme o médium vai se esforçando, esse percentual vai aumentando. Então, quando ele chega no ápice do trabalho de confiança com a espiritualidade, no grupo que ele se encontra, ali de 70% a 80% pertence ao espírito e de 20% a 30% pertence ao médium. De qualquer maneira, o médium tem uma participação grande. Mas aqui na leitura que o André fez, me chamou a atenção que André Luiz está chamando a atenção do movimento espírita de maneira veemente. A partir do momento em que o movimento espírita estudou que existe a mediunidade anímica, basta que o médium receba uma obra, traga uma comunicação, seja ela qual for, que está desalinhada com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu acho que é verdade, e que eu passe a não concordar com aquela mensagem, eu logo vou dizendo, isso é anímico.
Então o movimento espírita tem que tomar muito cuidado com esse posicionamento. Quando Chico Xavier recebeu o primeiro livro, Nosso Lar, Chico Xavier foi bombardeado. Para quem não sabe, tem um grupo de São Paulo, que eram os magnatas do movimento espírita, que achavam ser os donos do espiritismo no Brasil, foram até, mandaram uma carta para a Federação Espírita, foram à Federação Espírita e a Federação diz, eu não posso fazer nada, o livro não me pertence, eu apenas publico o livro. Contou para nós o Abel Grasser, que é um desses contemporâneos desses nossos irmãos, que esse grupo então resolveu ir para Pedro Leopoldo. Chegando em Pedro Leopoldo à tarde, o Chico estava no centro, e eles foram questionar Chico Xavier, se não era um absurdo, falar de coisas que eles não estavam entendendo o que era, que realmente só veio ser comprovado muitos anos depois, que a TV de plasma, cerca elétrica, antena parabólica e aí por diante. E aí o Chico falou, olha, vamos fazer o seguinte, à noite eu vou ter aqui uma sessão, vocês todos estão convidados, Emmanuel está convidando vocês, nós vamos convidar André Luiz para estar conosco, André Luiz vai incorporar no médium e o médium então vai responder através do espírito as suas dúvidas. E aí conta que quando eles estiveram lá à noite, André Luiz se manifestou e André Luiz fez uma pergunta para eles. O que vocês conhecem do plano espiritual? Revelem para mim. Todos se emudeceram. E ele diz, se vocês não conhecem nada do mundo espiritual, e Kardec começou, o nosso irmão e professor, a nos ensinar os primeiros passos da mediunidade, do mundo espiritual, como é que vocês querem discutir algo que vocês não conhecem? E aí ele fez uma pergunta, vocês concordam que tem muita coisa no livro que está dentro de Kardec? Sim, perfeitamente, todos concordaram. Então vocês pegam o livro, vocês divulgam o que vocês acham importante, o que vocês acham que é da cabeça do médium, ou uma invenção minha, do espírito, vocês coloquem na prateleira, porque um dia há de se comprovar o que eu estou dizendo. Os espíritos botaram a cabeça debaixo do rabo e vieram tudo embora, porque nós somos assim, nós somos loucos para criticar as obras dos outros, não é? Então, nós temos que entender que animismo, no começo todos têm uma parte, mas vamos permitir e tomar cuidado para não limitar o trabalho de um médium. Quantos médiuns, André Luiz, pararam de psicografar, de receber espíritos pelas críticas que sofreram dos próprios companheiros da casa espírita? Então agora nós vamos continuar esse ensinamento. Semelhanças das criaturas. Somos necessariamente impelidos a reconhecer que, se os vivos da Terra e os vivos do além respirassem climas evolutivos fundamentalmente diversos, a comunicação entre eles resultaria de todo impossível, pela impraticabilidade do ajuste mental. Seres em desenvolvimento para a vida eterna. Uns e outros guardam consigo, seja no plano extrafísico, preparando o retorno ao campo terrestre, ou no plano físico, em direção à esfera espiritual, faculdades adquiridas no vasto caminho da experiência, as quais lhes servirão de recursos à percepção num ambiente próximo. Tem cada espírito, em vias de reencarnação, todos os meios de que já se muniu para continuar no círculo dos encarnados o trabalho de
aperfeiçoamento que lhe é próprio, conservando-os potencialmente no feto, tanto quanto possui o espírito encarnado todas as possibilidades que já entesourou em si mesmo para prosseguir em suas atividades no plano espiritual depois da morte. Assinalada essa observação, é fácil observar que a criatura na Terra partilha, assim, até certo ponto, dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada nas esferas imediatas à experiência humana, conseguindo, às vezes, desenfaixar-se do corpo denso e proceder como a inteligência desenguiada do indumento carnal ou ainda obedecer aos ditames dos espíritos desencarnados, como agentes mais ou menos fiel de seus desejos. Encontramos nessa base a elucidação clara de muitos dos fenômenos do faquirismo vulgar, em que o espírito encarnado, ao desdobrar-se, pode provocar, em relativo estado de consciência, certa classe de fenômenos físicos, enquanto o corpo carnal se demora na letargia comum. Então, o que nós vemos que André Luiz quer nos dizer com semelhanças das criaturas? No mundo espiritual, como no mundo físico, há os mais diversos graus de espíritos convivendo quando encarnados. E conforme o meu desejo, conforme a minha noção de certo e de errado, conforme o meu grau de espiritualidade, é muito natural que eu vá atraindo para perto de mim aquelas mesmas entidades que pensam e agem da mesma forma que eu penso e que eu ajo. Emmanuel só desenvolveu o trabalho que desenvolveu porque o médium era Chico Xavier. Chico Xavier, por outro lado, desenvolveu o trabalho que desenvolveu, angariando a confiança de espíritos nobres como Emmanuel, como Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal, como a de sua mãe, notada benfeitora de seu trabalho, Dona Maria João de Deus. Então nós vamos angariando a confiança. Um espírito, ele para estar ao lado do médium, ele coloca o médium em muitas provas. O espírito não investe toda a sua ficha no médium logo de cara. Chico Xavier veio com o compromisso de trazer 30 obras. Desencarnou com mais de 550, sendo que 30 sumiram do prelo. Então nós estamos falando de quase 600 obras. Por outro lado, nós vemos Dona Ivone também, médium que veio com o compromisso de trazer apenas um livro, Memórias de um Suicida, do escritor português Camilo Castelo Branco, desencarna com quase 20 obras, de Dr. Bezerra, Leon Tolstói, Charles e o Memórias de um Suicida. Então nós percebemos que a nossa jornada, o médium já vem com tudo delineado? Não. É igual no futebol. Às vezes aparecem uns jovens bons de bola. E aí os comentaristas dão um nome. Olha, esse daí tem de tudo para arrebentar, uma promessa. Tem promessas na mediunidade também. Mas o Valdo era uma grande promessa. Eu não tenho dúvida que se o Valdo tivesse desencarnado como médium espírita, nós teríamos obras aí muito mais profundas do que temos hoje. Ele era jovem. Seria, na mediunidade, auxiliado por Emmanuel e pelo Chico, o continuador natural da mediunidade do Chico. Foi o maior médium que trabalhou ao lado do Chico. Foi o que tinha maior sintonia com os que trabalhavam com Emmanuel. Mas sucumbiu. Então mostra que o animismo
A mediunidade do eu, ela tem que tomar cuidado, porque nós atraímos pensamentos. No livro Chico Xavier de Uma Gota de Amor do Meu Pai, já há indícios do que um ano depois viria a acontecer com Valdo Vieira. Então nós vemos que o médium, ele é e necessita ser vigilante, tomar cuidado com quem ele atrai para perto, companhias espirituais, porque como não estamos ainda no grau evolutivo do Chico, estamos mais para um Valdo do que para um Chico e uma Zilda e uma Dona Ivone. Mediunidade é delicada e toda vigilância é sempre pouca. Agora nós vamos ver obsessão e animismo. Diz André Luiz: muitas vezes, conforme as circunstâncias, qual ocorre no fenômeno hipnótico isolado, pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando, na realidade, exprimem a si mesmas, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais, em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que as subjugam. Então aqui nós vamos ver esse capítulo, Obsessão e Animismo, no livro de André Luiz, que eu gosto muito, Respostas da Vida. Ele diz numa mensagem que quando nós conhecermos a mediunidade e exercermos a mediunidade com profundo amor, nós não vamos ter mais o chamado hospitais psiquiátricos na Terra. E realmente, quando nós vamos visitar um hospital psiquiátrico, nós vamos ver que aquelas pessoas que ali estão, de uma certa forma, alienadas. Nós vamos estudar no próximo programa a obsessão. Os 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a possessão. Ele diz aqui que esse aspecto, quando a pessoa entra nesse campo, ela está no aspecto da fascinação. O André há pouco mencionou que há médiuns que, de uma certa maneira, eram para ser médiuns promissores. Como o Valdo Vieira, vamos citar o Valdo, que é esse que nós estamos lendo, a obra dele com Chico Xavier. Essa obra não tem nada a ver porque ele estava bem nessa época. E não tem nada aqui que o comprometa, mesmo porque é uma obra que foi amparada por Emmanuel. Agora, nós vemos que o que aconteceu com o Valdo? A fascinação. Porque ele se sentiu mais importante do que o Chico. Ele queria ser mais, a ponto dele criar uma própria filosofia, que ele mesmo dizia que o espiritismo estava ultrapassado e ele teria a função de reestruturar os princípios básicos da doutrina espírita. Então essas obsessões, elas envolvem principalmente os médiuns. O professor Allan Kardec afirma isso.
que esse é um tipo de obsessão que ataca diretamente o quê? A vaidade do médium, o orgulho, o egoísmo. O médium quer ser grande e aí põe toda a obra a se perder. Agora nós vamos ver, nessa continuidade, não é? Nós vamos ver animismo e hipnose. Imaginemos um sensitivo a quem um magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito, pela deliberada regressão da memória, e o deixasse nessa posição durante semanas, meses ou anos a fio, e teremos exata compreensão dos casos mediúnicos em que a tese do animismo é chamada para a explicação necessária. O sujeito, nessa experiência, declarar-se-ia como a personalidade invocada pelo hipnotizador, entrando em conflito com a realidade objetiva, mas não deixaria, por isso, de ser ele mesmo, sob controle da ideia que o domina. Nas ocorrências várias da alienação mental, encontramos fenômenos assim tipificados, reclamando larga dose de paciência e carinho, porquanto as vítimas desses processos de fixação não podem ser categorizadas à conta de mistificadores inconscientes, pois representam, de fato, os agentes desencarnados, a elas jungidos por teias fluídicas de significativa expressão, tal qual acontece ao sensitivo comum, mentalmente modificado na hipnose de longo curso, em que demonstra a influência do magnetizador. Aqui nós vemos o animismo e a hipnose. A hipnose foi um capítulo que estudamos, alguns capítulos, um propriamente sobre a hipnose e outros capítulos mais em que ele alia assuntos correlacionados com a hipnose. E hoje, nesse item específico, vem falar animismo e hipnose. E nesse último parágrafo ele fala a respeito das pessoas com graves moléstias mentais. O quanto que esses problemas, processos, como meu pai há pouco já citou, de um hospital psiquiátrico, por exemplo, em que a maioria dos internos ali seja um processo avançadíssimo de obsessão, seja mesmo complexos que já traz do passado, uma esquizofrenia e outros problemas mais, nós vamos perceber que neste caso o animismo é extremamente delicado porque você está diante de um fascinado. Ele olha para você e fala, eu estou vendo Napoleão Bonaparte, eu estou vendo Nossa Senhora. O espírito está projetando a ele uma dessas imagens. Quando não, é uma criação da sua própria mente, anímica. Então, quando nós estamos num sanatório, numa clínica psiquiátrica, diante desses doentes a nível mental, nós temos ali uma grande escola a aprendermos. Se nós pudéssemos visitar, lógico, seria mais curiosidade, evidentemente, mas se fôssemos com o objetivo de auscultar a mediunidade, um hospital psiquiátrico é um campo farto para nós estudarmos animismo, processo obsessivo, subjugação, fascinação, mediunidades de todos os gêneros. O que tem de médiuns videntes no hospital psiquiátrico, perdemos de conta. O que há coisas ali a estudarmos, projetado pela mente do encarnado, seja pelo animismo, ele próprio vendo um espírito e conversando com o espírito, ou ele possuindo a vidência. Interessante, porque uma pessoa dessa tratada, uma pessoa dessa em recuperação, poderá ter uma vida plena. Por isso que no início muitos hospitais psiquiátricos no Brasil tiveram origem no espiritismo, em que eles aliavam tratamento físico com o tratamento espiritual,
como André Luiz nos fala sobejamente no livro No Mundo Maior, estudado por mim e pelo meu pai, disponível aqui no canal da TV A Caminho da Luz. Agora nós vamos ver o penúltimo item, desobsessão e animismo. Nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas, provisoriamente estacionadas em semelhantes provações, uma vez que são, em si próprias, espíritos sofredores ou conturbados quanto quaisquer outros que se manifestem, exigindo esclarecimento e socorro, o amparo espontâneo e o auxílio genuinamente fraterno lhes reajustarão as ondas mentais, concurso esse que se estenderá, inevitável, aos companheiros do pretérito que lhes assediem o pensamento. Operando a reconstituição de caminhos retos para os sensitivos corporificados na terra, tão importantes e tão nobres em sua estrutura, quanto aqueles que os doutrinadores encarnados se propõem traçar para os amigos desencarnados menos felizes. Aliás, é preciso destacar que o esforço da escola, seja ela o recinto consagrado à instrução primária ou a instituto corretivo, funciona como recursos renovador da mente, equilibrando-lhe as oscilações para níveis superiores. Não há novidade alguma no impositivo da acolhida magnânima aos obsessos dessa natureza, hipnotizados por forças que os comandam espiritualmente à distância. Então vamos lá. Desobsessão e animismo. Não há novidade alguma no impositivo da acolhida magnética aos obsessos dessa natureza, hipnotizados por forças que os comandam espiritualmente à distância. André Luiz nos fala de uma médium que ela, quando estava no centro espírita, uma médium de psicofonia, extraordinária, meu pai já deu esse exemplo também. Fora do centro, era uma médium que era refém de entidades menos felizes. No centro espírita possuía mediunidade, os bons espíritos utilizavam ela para dar uma comunicação ou para aquelas mensagens mais truculentas, mas na casa dela, ela não conseguia manter esse mesmo processo de mentalização elevada. Então, quando ele nos fala da desobsessão, a desobsessão, ela pode, no centro espírita, estar acompanhada de um aparato magnético, fluídico, preparadíssimo para o tratamento a realizar, com pessoas sérias, com entidades espirituais sérias, com um ambiente propício, mas quando eu saio da casa espírita, não quer dizer que eu vou estar acompanhado dos mesmos espíritos. Foi aí que ocorreu os grandes equívocos nos hospitais psiquiátricos, porque quando foi iniciado, muitos deles, sob a tutela e a orientação de Francisco Cândido Xavier, é para que os trabalhos pudessem ter um grupo de pessoas do centro espírita, médiuns, que pudessem ter uma sessão mediúnica específica para aqueles irmãos que estavam ali internados e também um grupo de passistas para auxiliar aquelas pessoas no passe. Vamos relembrar que um processo de desobsessão é um processo complicado. Porque quando nós estudamos a obsessão, a última dela, que é a possessão, logicamente são grandes equívocos que nós cometemos no passado, acompanhado de criminalidade, e esses espíritos que nós prejudicamos nos acompanham.
E Deus permite isso para que nós possamos quitar os débitos que nós mesmos contraímos ontem. Então é um capítulo importantíssimo que ninguém passa por um processo obsessivo desse naipe, dessa natureza, se não for um devedor pelas leis da natureza. Olha que interessante, André. Então nós percebemos o quanto nós temos a necessidade de recompor o nosso dia a dia, recompor a nossa condição na ideia de que o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, a caridade é um dos caminhos que nos faz percorrer da nossa mudança íntima, do homem velho para o homem novo, aonde esses espíritos vão perceber que nós estamos modificando as nossas ações. Não existe outra fórmula se não for através da nossa reforma íntima. Agora nós vamos estudar o último item, que é animismo e criminalidade. Os manicômios e as penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsediados que, alcançando o ponto específico de suas recapitulações do pretérito culposo, à falta de providências reeducativas, nada mais puderam fazer que recair na loucura ou no crime, porque, em verdade, a alienação, a delinquência, na maioria das vezes, expressam a queda mental do espírito em reminiscências de lutas progressas, à semelhança do aluno que, voltando à lição, com recursos deficitários, incorre, lamentavelmente, nos mesmos erros. O ressurgimento de certas situações e a volta de marcadas criaturas ao nosso campo de atividade, do ponto de vista da reencarnação, funcionam em nossa vida íntima como reflexos condicionados, comprovando-nos a capacidade de superação de nossa inferioridade, antigamente positivada. Se estivermos desarmados de elementos morais suscetíveis de alterar-nos a onda mental para assimilação de recursos superiores, quase sempre tomamos a mesma perturbação e a mesma crueldade que nos assinalaram as experiências passadas. Nesse fenômeno reside a maior percentagem das causas de insânia e criminalidade em todos os setores da civilização terrestre, porquanto é aí, nas chamadas predisposições mórbidas, que se rearticulam velhos conflitos, atrasando os melhores propósitos da alma, sempre que descure de si mesma. Convenhamos, pois, que a tarefa espírita é chamada de maneira particular a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo. Por meio dela, são eles endereçados à esfera iluminativa da educação e do amor, para que os sensitivos, estagnados nessa classe de acontecimentos, sejam devidamente amparados nos desajustes de que se vejam portadores impedindo-se-lhes o mergulho nas sombras da perturbação e recuperando-se-lhes a atividade para a sementeira da luz. Animismo e criminalidade. Olha que assunto sério. André Luiz coroa o capítulo de hoje. É muito cômodo, na hora do crime, acusar os espíritos. Ah, eu só fiz o que fiz porque tive um empurrão do mundo espiritual. Aqui nós vemos que a maioria dos crimes nasce de mentes perturbadas e de mentes perversas.
Jesus já alertava, a tua boca fala o que o teu coração está cheio. Então nós temos que observar que o animismo, ele pode ser um grande agente promovedor de amparo, de cura, de paz para os outros, como por meio do animismo pode ocorrer crimes hediondos, marcando a nossa existência com consequências para vidas futuras. Então, é um assunto relevante que André Luiz faz questão de pontuar no dia de hoje. Eu vou elencar 2 aspectos que eu acho importante da doutrina espírita. Então nós vemos aqui que da nossa mente doente podemos ter a companhia dos espíritos que também comungam da mesma natureza. Entra o campo do animismo, que é a perturbação do meu eu, junto da parte espiritual, que são aqueles irmãos que passam a nos acompanhar. É interessante nós notarmos, eu tinha muita vontade de conhecer um serial killer. Eu queria conversar com uma pessoa dessa natureza. Serial killer é aquele que mata por prazer. E eu trabalhei por 12 anos numa clínica de recuperação aqui em Itapira, chamado a Casa Vida. Um belo dia, eu ia toda sexta-feira como voluntário e eu recebi uma ligação durante a semana dizendo se eu poderia ir mais cedo, que tinha um caso lá muito curioso, que estava amedrontando todas as pessoas que lá estavam. E eu então fui mais cedo e essa pessoa queria conversar comigo, queria conversar com o espírita. E eu então fui num banco, era um senhor negro, alto, muito forte, um rapaz. E ele sentou comigo e ele diz, eu preciso conversar com alguém para abrir o meu coração. E ele começou. Eu comecei na criminalidade muito cedo. E eu comecei a me tornar uma criatura muito violenta. E eu então, todas as pessoas que faziam alguma coisa para mim ou para alguém da minha família, eu matava com requinte de crueldade. E ele começou a contar, quando ele foi preso, as pessoas que ele matou também dentro da cadeia. Ele foi contando um pouco da sua história. E era uma história que realmente trazia terror, aterrorizante. E num determinado momento ele disse para mim assim, olha, eu estou começando a ver, eu consigo ver todos os espíritos que eu matei. Todos eles me perseguem, todos eles dizem para mim que vão me matar, que vai ter um acerto de contas, que a vida não morre com o corpo. E ele começa a dizer que ele começou a ficar preocupado, porque ele tinha na sua cabeça e na sua ingenuidade que a vida cessava com a morte. E eu então, a pedido do Dr. Adroaldo, comecei a perguntar a ele, meu irmão, tem alguém nessa vida que você ama? Porque no Livro dos Espíritos nós vamos ver, Kardec recebeu uma resposta do Espírito, que por mais primitivo que é uma criatura, sempre tem alguém que ele vai debruçar o seu amor. E ali então o Dr. Adroaldo falou, ele tinha uma avó que ele gostava muito. Então eu pergunto, você lembra de alguém que tanto te amava? E ele então lembrou da vovó. Ai, minha avó, que saudade da minha avó. Quando ele diz isso, ele abriu um campo. E eu olhei para ele, aquele homem alto, forte, os seus olhos caíam algumas lágrimas. E eu então comecei a dizer a ele, lembra o que a sua avó fez, que tanto você gostava? E ele começou a entrar numa psicosfera diferente de pensamento. Num determinado momento,
Ele inclinou a cabeça aos choros e colocou no meu ombro, como uma criança, porque a avó estava ali do lado, acariciando aquele seu neto. E ali então, naquele momento, ele foi chorando, chorando. Depois ele se recompôs, pediu desculpa. Eu falei, não, meu irmão, fica tranquilo. Nós estamos na Terra para a nossa evolução. E eu perguntei, você se arrepende dos erros que você cometeu? Ele disse, sim, eu estou me arrependendo. Mas eu tenho medo de que se alguém fizer alguma coisa para mim, aqui dentro, por exemplo, eu recair. E aí, eu marquei com ele para a próxima semana, continuar a nossa conversa. E quando chegou na outra semana, ele não estava. E eu perguntei, cadê ele? Ah, Sérgio, ontem teve uma briga aqui, e ele discutiu com o rapaz, e ele prometeu ao rapaz morte. E ele entrou no quarto, pegou suas coisas e foi embora. Aí eu percebi, André, que ali ele já estava transfigurado. Ele já percebia que matar não era a solução. E rapidamente, a segunda história de Chico Xavier, ele ia no presídio todo ano, em São Paulo, no Carandiru, e ele pediu para entrar, era um delegado novo, não permitiu a sua entrada. Ele insistiu, o delegado então fez uma carta, eu vou simplificar a história, e uma autorização, ele assinou a autorização e ele entrou. O delegado chamou um amigo, que era um jornalista espírita, para acompanhar, porque o delegado estava muito assustado. O Chico não ia em qualquer área, ele ia no X9, que é a área mais perigosa que tinha. E quando ele entrou, o delegado e o jornalista percebeu que aquele povo se movimentou, vieram tudo em direção a ele. E quando chegaram perto do Chico, começaram a ajoelhar, beijar suas mãos, beijar o seu pé. O Chico levava uma sacolinha cheia de cigarro solto. E ele distribuía o cigarro para quem queria fumar. E aquelas pessoas choravam. E quando terminou a visita, o Chico saiu. E o jornalista então perguntou, seu Chico, poderia fazer uma entrevista com você? Eu também sou espírita. Lógico, meu filho. E ele diz, Chico, eu acho que você deve ter visto aí muitos obsessores. O Chico sorriu e diz, não, meu filho, você acredita que eu não vi nenhum? Mas como assim, Chico? O que você viu aí então? Ah, meu filho, eu vi muitas mães, muitos pais, muitos avós, muitos filhos, chorando por eles. E os obsessores, Chico? Eles já cumpriram a sua missão, já trouxeram eles para cá. Agora, eles estão lá fora, tentando trazer outros. Queridos amigos, vamos encerrando o nosso programa de hoje, já caminhando para a reta final do livro Mecanismos da Mediunidade, agradecendo a todos que estão comigo e lembrando que o canal é monetizado. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, a inscrição, o seja membro, são fundamentais perante as obras que aqui desenvolvemos. Queridos amigos, é com muita emoção que nós vamos encerrando o nosso programa. Aquele pedido carinhoso, dê o gostei, importante para a nossa página. E também, você gostou? É bonito o capítulo, não é? Compartilhe. Você vai estar nos ajudando a divulgar essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Um beijo no coração de todos. Encerramos o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Até o próximo programa. Até o próximo programa.